os processos. Aí vamos voltar para a ordem de inscrição que tem. Ah, mas é o do Paulo Roberto? Não, pode julgar depois, os que faltam. Pode. Vamos aproveitar os que ele precisa participar. Aí vamos voltar para a sustentação com as ordens de preferência. Fica aberto mais 5 minutos. Não terminou ainda. Já está ligado aí? Nós vamos retomar então a sessão da 7ª turma, agora com a chegada do juiz Kleber Lúcio, a quem eu dou as boas-vindas, na substituição que está iniciando agora. Doutor Kleber Lúcio é o nosso 5º elemento, constantemente está aqui na 7ª turma. E, então vamos voltar para a ordem de inscrições, observada a inscrição feita por e-mail, com as preferências primeiro para gestantes, depois a nossa para o acúmulo de juventude, e depois nós vamos, normalmente, nas inscrições, mas primeiro serão aqueles em que há gestante, já com juventude acumulada. Será o terceiro a ser chamado. Por favor, doutora Jane. Legal. Processo de relatoria da juíza convocada Ângela Castilho. Número 10 da pauta, processo 10.152, inscrita a advogada Ana Luísa Magalhães Teixeira, número 10 da pauta. Eu tenho que votar aí. Eu vou lá. Esse aqui, então vamos retirar. Você é o relator. Melhor, porque eu sou o relator. Então, eu só chamar aqui o processo número 39 da pauta, de relatoria do Dr. Kleber Lúcio. Esse processo é retirado de pauta para processar a redistribuição em razão da suspeição do eminente relator, Dr. Kleber Lúcio. Esse processo tem inscrição 39 da pauta. Quem está inscrito? Quem que é o advogado, por gentileza? Doutor Humberto Maciel. Então, esse processo está sendo retirado de pauta em razão de suspeição do doutor Kleber. Haverá nova publicação depois do sorteio do relator. Muito bem, então vamos às sustentações orais. Por gentileza, doutora Jane. Já foi pregoado, doutor. Já foi pregoado. Já foi pregoado, desculpa. Doutora Ângela, relatora, por gentileza, a conclusão do voto. Doutora Ângela, nos processos de relatoria da doutora Ângela participa o doutor Kleber como segundo votante e o desembargador Paulo Roberto Castro como terceiro votante. Doutora Ângela, a conclusão do voto, por favor. Senhor presidente, nesse caso eu estou conhecendo os recursos ordinários e no mérito negando-lhes provimento. Conhece e nega provimento a ambos. Doutora Ana Luísa, por gentileza. Permite, excelência, eventual divergência? Fica aguardando a ressalva de sustentação em caso de divergência. Doutor Kleber. Estou de acordo. Acompanha o eminente relator. Esse é o número 9 da pauta? É o 9 da pauta? 10 da pauta. 10 da pauta. Da doutora Ângela. Estou de acordo, presidente. Acompanha o relator e prevalece o voto da relatora à unanimidade. Muito obrigado, boa sorte. Bom parte acompanha. Obrigada, doutora. Seguinte. Processo de relatoria do juiz convocado Kleber Lúcio. Número 44 da pauta, processo 11.854. Inscritas as advogadas Isabela Sanglarte Pimenta Machado, pela reclamante, e Camila Sacramento de Carvalho Turani, pelo reclamado. É o qual da pauta? Número 44 da pauta. 44 da pauta. Esse processo, com relatoria do Dr. Kleber Lúcio, participam ele como relator, o desembargador Paulo Roberto Castro como segundo votante e eu como terceiro votante. Desembargador Kleber, por gentileza, a conclusão do voto. Só esclarecendo que aqui eu já vou fazer a leitura acolhendo a divergência com relação ao valor. Aqui há uma proposta aqui, perfeito, né? Conheço dos recursos aviados pelas partes, exceto quanto ao inconformismo manifestado pelo reclamado quanto à adoção do IPCA para correção do crédito trabalhista. Dou provimento ao recurso do réu para excluir da condenação a multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Dou provimento em parte ao apelo da autora para fixar as horas extras decorrentes dos cursos trainee em 8 horas semanais. Deferir diferenças salariais decorrentes de acúmulo funcional
à razão de 5% do salário base, com reflexo em horas extras, repouso semanal, férias com 10º, FGTS, indenização de 40%. Fixar a jornada das 7 às 18h15 horas, nos primeiros e 5 dias de cada mês, e nos demais de 8 às 18h15, sempre com intervalo de 40 minutos. Condenar o réu ao pagamento diferente de horas extras laborais, além da 8ª ou 40ª semanal, com reflexo em repouso, aviso, férias mais 1/3, 10º, fundo de garantia e 40%. Deferir 1 hora extra diária em decorrência da fruição parcial do intervalo entre jornada com os reflexos. Determinar a apuração das horas extras com supressão do artigo 384 da CLT, conforme jornada arbitrada, e acrescentar os mesmos reflexos deferidos para as demais horas extras. Deferir o pagamento das horas extras trabalhadas além da 8ª diária e 40ª semanal nos dias de treinamento, bem como 1 hora extra pela supressão parcial do intervalo interjornada em tais ocasiões, como for apurado, conforme a jornada fixada nos fundamentos. Deferir indenização por danos morais, aqui é que tem a questão, né, no valor de R$80 mil. Deferir as horas de sobreaviso em conformidade com o pedido inicial e os reflexos especificados na fundamentação. Determinar a atualização monetária com base no IPCA a partir de 25/3/2015, incidindo a TR em relação ao período anterior. Defino as parcelas de natureza salarial para efeitos de custas e fixo a condenação, já também adaptando, em R$230 mil, com custas proporcionais pelo reclamado. É a minha proposta de voto. Muito bem, a proposta de voto do relator. Há recurso das duas partes. Primeiro a doutora Isabela pelo reclamante, depois a doutora Camila pelo reclamante. Doutora Isabela, com a palavra, por gentileza. Boa tarde, excelência. Aqui eu cumprimento os demais integrantes. Boa tarde, doutor Kleber. Em relação às matérias remanescentes do meu recurso, do recurso interposto pelo reclamante, remanesceu a questão da descaracterização do cargo de confiança bancário. Pagamento de horas extras além da 6ª diária, porque foram deferidas horas extras além da 8ª. Em relação a essa questão, a reclamante ela trabalhava como gerente de posto de atendimento avançado, denominado gerente de PAA, em cidadezinhas do interior de Minas, no sul de Minas. Lá ela trabalhava sozinha, ela não tinha subordinados, e o preposto esclareceu as funções da autora lá no PA, que ela atuava como pré-atendente, auxiliando os clientes no terminal. A testemunha ouvida por ela confirmou que ela fazia atendimento no caixa eletrônico, prospecção de clientes, atendimentos e venda de produtos. Com base nesses argumentos, ela não existia cargo de confiança a enquadrá-la na exceção do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Com base na prova oral produzida, então, a reclamante pugna pela alteração da proposta de voto em relação à descaracterização do cargo de confiança. Muito obrigada. Eu agradeço. Doutora Camila, por gentileza. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todos os componentes da mesa, na pessoa do excelentíssimo presidente, bem como os advogados aqui presentes, também os estudantes de direito. Peço bem ao eminente relator quanto aos pontos que foram deferidos do recurso da reclamante. Em relação ao plus salarial, é importante citar uma recente decisão publicada no dia 19/12, agora de 2018, da 4ª turma do TST, de relatoria do ministro Ibis Gandra. Nessa decisão, foi fixada a interpretação em relação ao artigo 456, parágrafo único da CLT, em um processo que trata exatamente do mesmo caso em relação com pedido de comissões e plus salarial de um funcionário também do Banco Bradesco. Nesse acordo, até mesmo na ementa, para não citar, não delongar, não é necessário a leitura, mas se firmou o entendimento que as atividades desempenhadas pelos bancários englobam a venda de produtos, justamente porque esses produtos são compatíveis com as atividades dos bancários e porque também são compatíveis com a condição pessoal e por conta também de não constar, né, no contrato nenhuma ressalva nesse sentido. Importante também ressaltar que, nesse caso, não houve nenhuma pactuação entre as partes, nenhuma pactuação prévia,
para o pagamento de comissões. Então, o plus salarial, ele só se justificaria, né, caso essas atividades fossem estranhas à atividade para a qual a reclamante foi contratada, que não é o caso, até mesmo porque as testemunhas, quando dos seus depoimentos, foram também claras ao afirmar todas elas que nunca foi pactuado, né, o pagamento de comissões e que todos os funcionários que exerciam a mesma função da reclamante faziam as mesmas vendas que ela fazia. Então, peço vênia ao eminente relator para pleitear a divergência em relação a esse ponto, ou mesmo que seja revisto o voto. Em relação às horas extras, é importante ressaltar também a prova oral que foi colhida, por conta que todas as duas testemunhas do banco reclamado, o Aloísio e o Felipe Marques, eles foram claros ao afirmar que as horas que constavam nos cartões de ponto eram exatamente as horas trabalhadas e que existe uma orientação expressa dentro da empresa para que essas horas sejam registradas corretamente. Inclusive, há um regulamento interno da reclamada que foi juntado aos autos, em que seu artigo 8º prevê expressamente que é uma das atribuições e, portanto, obrigações dos funcionários registrar corretamente os horários de entrada, de descanso e de saída, assim como as horas extraordinárias, né? Quanto ao depoimento prestado pela autora e pela testemunha Fábio Bassi, é importante ressaltar o que foi verificado pela juíza de primeira instância. Por conta, todos os dois prestaram depoimento informando que era proibido ao gerente de PAA o exercício de qualquer hora extra. O que causa estranheza, excelências, é que se fosse realmente proibido, não haveria nos cartões de ponto registro de nenhuma hora extra, bem como correspondente pagamento. E é de fácil verificação que havia sim nos cartões de ponto registro de horas extras, inclusive quanto a esses horários de entradas às 7 horas da manhã, existem vários registros 6h50, 7, 7h20, e também havia o correspondente pagamento nos demonstrativos, juntados aos autos. Então, quanto aos cartões de ponto, ressalta a necessidade de manutenção da decisão de primeira instância. Eis que a prova oral foi clara em demonstrar a veracidade dos registros. No que se refere às horas extras em viagens, a única prova produzida pela autora em relação a essas horas, durante os treinamentos, foi da testemunha Fábio Bassi. E essa testemunha foi clara ao afirmar que essas reuniões somente aconteciam em dias de semana e das 8 às 17 horas. Portanto, não há como ensejar o pagamento de horas extras. As demais testemunhas não sequer trataram sobre o tema. Em relação ao cargo de confiança, ressalvando eventual divergência, é importante ressaltar que o depoimento pessoal da própria reclamante demonstra o exercício desse cargo de confiança. Ela foi clara ao afirmar que possuía a chave do posto de atendimento, que era ela quem abria e quem fechava a agência, e que inclusive fazia visitas e reuniões representando o banco perante terceiros. Nesse sentido, não há como descaracterizar essa função de confiança, que, como sabemos, não exige poderes de mando e gestão, assim como o cargo de gerente de agência, por exemplo. Esses são os pontos que eu gostaria de tratar nessa tribuna. Agradeço a atenção de todos. Nós que agradecemos a manifestação, doutora Camila. Por gentileza, doutor Kleber. A questão das horas extras, ela diz respeito, na verdade, à avaliação da prova que foi produzida e, no meu sentir, a jornada fixada pelos motivos que foram colocados é mais razoável. Por isso eu estou mantendo a proposta de voto. Com relação ao acúmulo funcional, foi dito no voto que a venda de alguns produtos é inerente, mas neste caso específico, o banco afirmou que a venda de
plano de previdência privada cabia terceiros. Ora, se cabia terceiros, significa dizer que não se inseria no âmbito das atuações da reclamante. Por isso, o deferimento da diferença salarial por acúmulo baseado neste fato. O próprio banco admitiu que esta atividade não se inseria entre aquelas que deveriam ser desempenhadas pela reclamante. Disse que seria de responsabilidade de terceiros. Por isso que eu entendi que, neste caso específico, cabia sim uma condenação, considerando este acréscimo. A minha proposta fica mantida. Não tem a proposta de voto. Eminente relator, desembargador Paulo Roberto Castro. Presidente, eu estou de pleno acordo com o voto do relator, salvo o relator estabeleceu o dano em R$10 mil, Vossa Excelência divergiu sugerindo o dano moral de R$80 mil. Eu acho que o dano aí, respeitosamente, está muito exagerado. Respeitosamente, repito. Eu estaria fixando o dano moral em R$30 mil, é a minha proposta só nesse aspecto, só, mais nada. Muito bem. Eu apresento, de fato, apresentei a divergência, foi encampado pelo eminente relator no que diz respeito ao valor da indenização por dano moral por transporte de valores. E neste caso eu acho, com todas as vezes, que é até módico, porque essa é uma prática do Bradesco, em todo o Brasil. E eu tive essa experiência no período que eu estava no Tribunal Superior do Trabalho, 95% das ações que envolvem o transporte de valores em expresso descumprimento da lei, que é a Lei 71.7102, que determina a necessidade de contratação. Então, toda vez que ele bota um trabalhador para carregar valores, ele está economizando e expondo a risco o trabalhador. Então, com todo respeito, R$80 mil me parece um valor adequado ao Bradesco. Não é uma situação que se aplica a outros bancos que eventualmente, mas é uma prática reiterada e dolosa, eu não verifico outra forma, de descumprir reiteradamente a lei. Então, com todo respeito ao eminente desembargador Paulo Roberto, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. Então, prevalece o voto do relator, vencido o desembargador Paulo Roberto Castro, quanto ao valor da indenização por dano moral, que é arbitrado em R$30 mil. E no mais prevalece o voto do relator. Muito obrigado, boa sorte, tudo de bom aí na gravidez. Muito obrigado, boa tarde. Então, dando sequência agora ao mais jovem dos advogados, o próximo, doutora Jane, por gentileza. Relatoria da juíza convocada Ângela Castilho, número 30 da pauta, processo 10763, escrito advogado Dácio Guimarães de Andrade. Processo número 30 da pauta. Doutora Ângela, quanto possível, a conclusão do voto, por gentileza. De início, eu acuso o recebimento memorial do atleticano Dr. Darcy. E eu estou conhecendo o recurso, rejeitando os preliminares e, no mérito, negando o provimento ao apelo. Conhece e nega o provimento ao apelo. Doutor Darcy, por gentileza, com a palavra. Em sentido, senhor presidente, ilustre procurador, demais componentes. Inicialmente, senhor presidente, meu agradecimento pela antecipação. Muito obrigado a Vossa Excelência. Sim. Com referência à proposta de voto da ilustre relatora, data máxima vênia, as recorrentes, as empresas discordam totalmente, porque pediram, insistiram no provimento do seu apelo, pagaram as custas, fizeram o depósito, porque elas foram condenadas a pagar a empregado e ex-empregado as horas extras e reflexos, bem como os honorários advocatícios. A primeira ré, essa empresa é parte legítima, pois equivocadamente colocada no polo passivo da demanda, mas não possui filial em Belo Horizonte e tampouco no endereço indicado pelo autor. Pede a sua exclusão da lide com SPEC no artigo 267, número 6, combinado com o artigo 295, número 2 do CPC, como longamente explicitado no seu apelo. E não autorizaram a realização de horas extras em razão de organização interna e impacto acarretado na folha de pagamento.
há um documento nos autos a respeito disso e invocam a súmula 338 do TST. Ademais, as horas extras foram calculadas erradamente. E os honorários advocatícios são indevidos também, que até isso foi deferido, consoante o artigo 14 da Lei 5584/70 e súmulas 11 e 218 do TST. Em conclusão, pede data máxima vênia, que a proposta de voto da jovem relatora não seja acompanhado, dando-se provimento aos apelos das empresas. É o que se pede. Muito bem. Doutora Ângela, por gentileza. Senhor presidente, com todas as vênias da sustentação oral, eu vou manter minha proposta de voto, a questão de substituição processual, tanto a análise da questão probatória aqui, como a questão dos honorários, está bem de acordo com a jurisprudência do TRT e dessa turma especificamente. Eu estou mantendo minha proposta. Muito bem. Mantida a proposta, doutor Kleber, por gentileza. De acordo. Doutor Paulo Roberto. Eu vou pedir vênia ao ilustre e jovem advogado, eu vou acompanhar a relatora, que a matéria é cediça, né? Inclusive a questão dos honorários advocatícios está sumulado. Doutor Dácio Guimarães. Peço vênia a Vossa Excelência para acompanhar a relatora. Acompanha a relatora. E fica a unanimidade proclamado o resultado, sendo voto da eminente relatora. Muito obrigado. Eu espero que na próxima oportunidade o sucesso apareça neste julgamento. Mas só a sustentação do senhor já é um sucesso. Obrigado. Muito obrigado, doutor Dácio. Tenha um bom final de semana. Agora nós retomamos a ordem de inscrições observada, a inscrição pelo e-mail. Doutora Jane, por gentileza. Relatoria da juíza convocada Ângela Castilho. Número 2 da pauta, processo 1244, inscrito advogado Tiago Mose. Número 2 da pauta. Eu conheço o doutor Tiago, ele não está presente. Doutora Ângela, quanto possível, a conclusão do voto. Eu estou provendo o apelo para anular a decisão que não conheceu da decisão de embargos e execução, para que não haja supressão de instância. Estou determinando o retorno dos autos à vara de origem para que seja proferida nova decisão de embargos e execução como entender de direito. Muito bem. Doutor Kleber? De acordo. Doutor Paulo? Relatora. Prevalece o voto da eminente relatora, a unanimidade. Seguinte. Relatoria desembargador Marcelo Pertence, número 21 da pauta, processo 10635, inscrito o advogado Herbert Levi Inácio Martins Júnior, número 21 da pauta. É seu? Eu nego provimento ao apelo, mantendo a decisão de primeiro grau dos seus próprios jurídicos fundamentos. Doutor Herbert, por gentileza. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos demais embargadores presentes, aos colegas, demais advogados. Excelência, inicialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, a gente vem pedir a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa ocorrido na audiência de instrução. Conforme verificado na própria ata de audiência, foi requerido por este réu a oitiva de uma testemunha, visando esclarecer as condições de trabalho da reclamante, onde ela laborava e até mesmo a estrutura física do local de trabalho dela, qual seja um clube de lazer do recorrente. Contudo, a juíza de primeira instância negou essa produção de prova oral sobre o argumento de que trataria-se de uma prova eminentemente técnica. Com toda a vênia possível, né, a gente discorda dessa decisão e principalmente dessa interpretação, tendo em vista que a súmula 448 ela é clara ao condicionar o pagamento do adicional de insalubridade àquelas instalações que sejam de uso público ou coletivo de grande circulação. Ora, excelência, então a prova não é eminentemente técnica, não é verificar apenas se ela higienizava banheiros e o adicional de insalubridade estaria deferido. É necessário vislumbrar e orientar o processo com elementos de quantas pessoas passavam no clube, qual é a quantidade de banheiros higienizados por esta reclamante, quantas pessoas trabalham e quantas pessoas higienizam esses banheiros, se
exposição ela é constante ou inconstante. E a prova testemunhal ela ajudaria bastante a poder esclarecer esses pontos, o que foi negado pela juíza de primeira instância. Dessa forma, então, a gente pede pela nulidade da sentença. Contudo, caso esse não seja o entendimento dessa colenda turma, a gente vai passar para o mérito, destacando que, diferentemente do interpretado pela juíza de primeira instância, esse banheiro nunca foi público. Ele era única e exclusivamente utilizado pelos sócios do clube de lazer da reclamada, seja do clube do Barro Preto, seja do clube da Pampulha. Em segunda, é importante mencionar também que o próprio laudo ele informa que a reclamante ela higienizava apenas um banheiro masculino durante o labor desempenhado na sede Pampulha e um banheiro feminino durante o período em que laborou no Parque Esportivo do Barro Preto. Como é de notória exposição, esses clubes de lazer, que contêm piscinas, quadras, eles possuem diversos banheiros em sua extensão e não apenas um. É interessante também, referente ao laudo pericial juntado, destacar o trecho onde a reclamante menciona que nos meses de junho a agosto de 2018, revezou-se entre o vestiário e o pátio. Informou que quando estava no pátio, realizava a varrição da área de limpeza de outros banheiros e vestiários. Vejamos uma contradição na vida. A reclamante ela foi dispensada em julho de 2018. Ora, como trabalhou em agosto de 2018 naquele local? A recorrida ela alega ter permanecido no vestiário feminino durante 1 ano e 5 meses. E também disse que, de junho a agosto de 2018, teria trabalhado no vestiário e realizou a limpeza no pátio. Inicialmente, a gente precisa de verificar, ou ela trabalhou fixa no vestiário feminino até junho de 2018, ou passou a trabalhar no vestiário a partir de junho de 2018. As duas coisas elas não podem se comunicar, e o laudo utiliza este depoimento para chegar até o seu deslinde final. Importante de esclarecer, e isso é um ponto muito importante deixar claro, que o laudo ele fala que os banheiros seriam acessíveis a todos os frequentadores. Excelência, ela limpava unicamente um banheiro masculino durante um período e unicamente um banheiro feminino durante outro período. Impossível que homens acessassem o banheiro feminino e impossível que mulheres acessassem o banheiro masculino. Portanto, não podemos interpretar que todos os frequentadores teriam a possibilidade de frequentar o banheiro higienizado pela reclamante naquele período específico. Outra coisa interessante também de se destacar é que a média de pessoas atribuída à sede Pampulha é de 222 e a média atribuída à sede do Barro Preto, 191 pessoas. Ou seja, aproximadamente 200 pessoas em média acessariam o clube diariamente. Impossível, Excelência. Como é de notório saber de todas as pessoas existentes no mundo, clubes de lazer são pouquíssimo frequentados durante a semana comum. É impossível que tenha 200 pessoas dentro de um clube de lazer durante a semana. Não é possível, não é factível. As pessoas trabalham, as crianças têm escola, então não é possível que toda esse fluxo de pessoas acesse um clube de lazer. Ao final de semana, aí sim, 222 e até um número um pouco maior que isso. Cabe destacar ainda que o laudo pericial não aborda quantos banheiros existiam nessas sedes. Importantíssima informação. Quantos banheiros tem na sede demonstrariam quantas pessoas aproximadamente acessariam unicamente aquele banheiro higienizado pela reclamante. Não podemos atribuir que as 222 pessoas ou as 191 pessoas frequentassem exatamente aquele banheiro higienizado por ela. Então, dessa forma, não poderia se atribuir público de grande circulação no banheiro único higienizado por ela. É importante trazer aos autos, uma vez que, estranhamente, o laudo não menciona, apesar de descrever até quantos toboáguas tem nos clubes, ele não fala quantos banheiros tem. Mas eu trago nos autos, são 15 banheiros.
Não pude produzir essa prova nem em sede de instrução, porque me foi indeferido a oitiva de testemunha. Mas vamos lá, são 15 banheiros. 15 banheiros, interpretando que temos 222 pessoas. Ora, Excelência, se formos fragmentar quantas pessoas frequentava cada banheiro e dividirmos este número, a gente chega em um número aproximado de 14,8 utilizadores em cada banheiro. Excelência, se triplicarmos este número, chegaríamos a um número de 40 pessoas. 45 pessoas não podem jamais ser considerado grande circulação de pessoas. De forma alguma. O laudo fala em 222. Então, 14,8 pessoas. 14,8. Não é um número de grande circulação, data máxima vênia. Então, Excelência, eu gostaria também de destacar que eventual deferimento aos pedidos da reclamante acabaria, data máxima vênia, por deixar de forma frágil a legislação. Nós estaríamos comparando a trabalhadora que higienizava um banheiro dentro de uma sede que tinha 15 banheiros aos garis, que todos os dias fazem o recolhimento de lixo. Nós estaríamos equiparando essa trabalhadora aos trabalhadores da Copasa que estão mexendo e trabalhando nos esgotos. É inadmissível, Excelência, que a gente compare e dê a mesma dimensão aos dois tipos de trabalho. Então, Excelência, eu não gostaria de me alongar mais, eu gostaria só de frisar pontos. 222 pessoas divididas por 15 banheiros. A reclamante higienizava apenas um banheiro em cada período. 222 dividido por 15. São menos de 15 pessoas diariamente utilizando o banheiro. Não é grande circulação. 222 frequentadores. Não podemos considerar que 222 pessoas acessariam aquele banheiro. Primeiro, porque ela higienizava banheiros apenas de um dos sexos, ou masculino ou feminino. Segundo, porque existiam inúmeros banheiros dentro da reclamada. Terceiro, porque temos vários outros funcionários que fazem o mesmo serviço em cada um dos banheiros. Ela higienizava apenas um. Então, Excelência, diante do exposto, a gente requer a procedência do recurso, declarando totalmente improcedentes os pedidos da reclamante. Isso caso Vossa Excelência não acolha a nulidade. Muito obrigado. Eu que agradeço a manifestação, parabenizo o advogado pelo esforço argumentativo, mas data vênia. Falar que clube não é ambiente de grande circulação, que banheiro de clube não é ambiente de grande circulação, data vênia, absurdo é isso. Também é absurdo querer dizer que nós estamos comparando trabalhadores que lavam banheiro com esgoto. Não, nós somos trabalhadores que trabalham em ambientes coletivos, de circulação coletiva. E um critério que eu adoto muito quando os assistentes estão fazendo o voto é: você sentaria num banheiro que 70 pessoas frequentam? Normalmente não. Então, em razão disso, eu peço vênia, mantenha o voto como apresentado. Doutora Ângela? Esse eu tenho pedido de participar. Ah, porque é atleticana não, né? É suspeito. Isso aqui eu quase me dei do suspeito. Isso, eu sou cruzeirense, eu não tenho sei isso, entendimento. que pela parte que está no polo passivo Pesar até a mão, poderia então, ser. por gentileza, doutor Kleber Lúcio. Eu estou de acordo e é interessante, porque a fala do doutor não coincide com o que está no processo. Quando ele fala um banheiro, dá a impressão que é um banheiro. Mas o perito, cada banheiro tem 8 boxes sanitários. E mais, quando ele fala em 200, ele disse, olha, ainda tem outras pessoas. Porque como era tudo muito próximo do prédio administrativo, todo mundo do prédio administrativo frequentava os mesmos banheiros. Então, os números não são esses, data vênia. Não, só está. Aí é uma questão de fato. Não tem debate com o advogado. Aí é uma questão de fato. Então, o perito ele foi muito cuidadoso nisso. Cada banheiro tem 8 boxes, são X número de pessoas, tem todo o prédio, tem a escolinha, tem o restaurante. Então, não é só a pessoa que frequenta como sócio. Então, eu estou acompanhando a data vênia. E eu ainda acrescento que ainda tem o final de semana que vai muito mais gente. E bastava o final de semana, não precisava nem ter durante a semana. E ela trabalhava na enfermaria, inclusive. Ainda tem isso. Doutor Paulo Roberto? Eu voto nesse processo também, né, presidente? Por gentileza. Eu estou de acordo com o voto do relator. Então prevalece o voto do relator, unanimidade. Muito obrigado, doutor, pela presença. Um bom final de semana. Saudações celestes.
Essa o Cruzeiro não ficou mais invicto aqui hoje. Muito bem. Desculpa a brincadeira, mas a 7ª turma a gente procura levar de forma mais leve. Tem que ser. Hein? Muito bem. Seguinte, por gentileza, doutora Jane. Relatoria da juíza convocada Ângela Castilho, número 1 da pauta, processo 160, inscrito o advogado Eduardo Vicente Rabelo Amorim, número 1 da pauta. Doutor Ângela, por gentileza, a conclusão, doutor Eduardo está presente. Eu não estou conhecendo os agravos por ausência de ataque aos fundamentos da respeitável decisão recorrida. Minha proposta é essa, senhor presidente. Muito bem, não conhece os agravos. Doutor Kleber? Estou de acordo. Acompanha o relator. Doutor Paulo Roberto? Relator. A unanimidade, sendo voto eminente, relator. Seguinte. Relatoria do desembargador Marcelo Pertence, processo 12 da pauta, 10.199, inscrito o advogado Edson Antônio Fiuza Gautier, número 12 da pauta. Eu estou, essa 50% tá bom, né? Eu estou conhecendo a grade de petição interposta pelo executado e, no mérito, nego provimento. Rejeito pedido formulado pelo exequente contra minuto de aplicação ao executado de multa por litigância de má-fé. Essa é a proposta de voto. Por gentileza, doutor Edson, com a palavra. Obrigado. Senhor desembargador, presidente, senhora desembargadora, senhores desembargadores, senhor procurador, senhoras. Senhor Beto, a matéria discutida nos autos, ou a matéria produzida nos autos, diz respeito à multa correspondente. A empresa insiste, para evitar o entendimento de Vossa Excelência, que ela não pode ultrapassar os limites contidos nos artigos 412 e 413 do Código Civil Brasileiro, bem como na OJ 54, da 2, por TST, dizendo esse é o resumo da matéria que se pede por mim. Perfeitamente. E em nome da síntese também, o artigo 412 e 413 do Código de Processo Civil, embora firmado no OJ 54, no caso específico ele não se aplica. Primeiro, por ser norma convencional. Segundo, porque o título executivo não determinou essa limitação. Se entendesse a parte pela necessidade da limitação, deveria ter sido feito isso na fase de execução e não na fase de execução data máxima vênia. Então eu mantenho o voto como apresentado, agradecendo a sustentação de Vossa Excelência, mas eu não voto sozinho. Vejamos a doutora Ângela como voto. Com todas as vezes acompanhando integralmente a proposta de voto do relator. E o doutor Kleber? Estou de acordo. Também acompanha o relator. Doutor Edson, muito obrigado pela presença, um bom final de semana. Um grande abraço para o senhor. Obrigadíssimo. Muito obrigado. Seguinte. Relatoria do desembargador Marcelo Pertence, número 10 da pauta, processo 10.090. Inscrita a advogada Silvia Bias Fortes. Eu estou conhecendo o recurso deposto pelo autor, exceto quando ao pedido de condenação da SES nos pleitos de entrega da guia TSCT, chave de conectividades e guia CDSD, sob pena de indenização substitutiva, caso não perceba o seguro-desemprego, garantindo-se a integralidade dos depósitos do FGTS por ausência de interesse recursal e de horas extras pelo descumprimento do intervalo interjornados por configurada inovação recursal. No mérito, dou parcial provimento ao apelo. Para acrescer a condenação, pagamento das parcelas rescisórias constantes do item A2 da inicial, não deferidos na sentença, no caso, saldo de salário de outubro de 2017, férias em dobro 2010, 2011, 2011, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, todos acrescidos de um terço, férias simples de 2016, 17, mais um terço, 13º salários integrais, 2015, 16, FGTS mais 40% sobre tais parcelas, ressalvadas as férias indenizadas, OJ 195, SBDI 1 do TST, acrescer a condenação ao pagamento de multa do artigo 467 da CLT sobre verbas rescisórias postuladas e devidas, quais sejam 7 dias do saldo de salário de novembro de 2017, 10 dozeavos de férias proporcionais mais um terço das férias 2017-18, 13º salário de 2017 e multa de 40% sobre o FGTS. Deferir horas extras além do 8º da 44ª semanal, que for mais benéfico,
por todo o período imprescrito, considerando o cumprimento de jornada de trabalho de segunda a sábado, de 7h30 às 22h30, com intervalo entre a jornada de 40 minutos, salvo uma vez por semana em que o obreiro usufruir de 1 hora sob tal título, acrescido adicional de 50%, observando-se os dias de efetivo trabalho, a evolução salarial, a súmula 467 do TST, divisor 220, com reflexo em repouso semanais remunerados e o conjunto horas extras mais repouso em férias mais 1/3, 13º salários, FGTS mais 40%. Crescer condenação ao pagamento de 1 hora extra diária por todo o período imprescrito, a título de intervalo entre jornada não concedido integralmente, salvo uma vez por semana, com os mesmos adicionais, reflexos e demais parâmetros de cálculo das horas extras pelo sobrelabor. Deferir um domingo no mês e 8 feriados anuais por todo o período imprescrito em dobro. Determinar que o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devido pelo obreiro à parte ré, arbitrados em 10% do valor do pedido rejeitados, deve permanecer sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser executado se nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, a ré demonstrar que deixou de existir situação de insuficiência de recurso que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, traz obrigações do beneficiário. Vencido o relator nesse caso, porque excluiria a determinação de que o obreiro deverá arcar com os honorários sucumbenciais devido à parte. Esse voto eu trago adaptado. Conhecido o recurso ordinário interposto pela segunda ré, claro, S.A., deixo conhecer os documentos dos IDs que eu especifico aqui, bem como os documentos citados pela segunda demandada de seu recurso ordinário, cláusula 1ª do contrato de prestação de serviço supostamente firmado com a primeira ré por preclusão e ofensa à súmula 8 do TST. No mérito, nego provimento. Faça as declarações para efeitos do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, majora o valor da condenação para R$150 mil, com custos de R$3 mil pela acesso. Essa é a proposta de voto. Doutora Silvia, por gentileza, com a palavra. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Nosso recurso no intuito de afastar a responsabilidade subsidiária da Claro, muito embora reconheça que o contrato não tenha sido juntado nos autos, por ser um serviço notório, a Claro presta serviços de telefonia, internet e televisão. O contrato celebrado com a primeira reclamada, que é a CW, é no âmbito de instalação de serviços, quais sejam de cabos e demais atributos para fins de telefonia, internet e televisão. Contudo, o reclamante, pelo escopo do trabalho que ele mesmo esclareceu no próprio depoimento, não estaria vinculado com o contrato celebrado entre a primeira e a segunda reclamada. Eu peço vênia para poder ler uma parte do depoimento do reclamante, no qual ele diz que exercia a função de pedreiro. Fazia reparo nos clientes como pedreiro. Se o instalador fosse e danificasse alguma coisa, como, por exemplo, quebrar canos e danificar pintura, o depoente ia reparar. Possui formação hidráulica e elétrica. A sua maior atividade na empresa era a realização de reparos. Então, com a própria confissão do reclamante e a notória atividade da Claro e o contrato celebrado entre as duas, com o intuito de instalação de serviços, pugno pela reforma, com a exclusão da responsabilidade subsidiária da empresa, ou ao menos da condenação do adicional de periculosidade, visto que o próprio reclamante não exercia nenhuma função que lhe fizesse jus ao recebimento do adicional. Muito obrigado. Eu que agradeço. Acabou, né? Desculpe. Muito obrigado. Então, eu vou me limitar ao ponto que Vossa Excelência fala sobre a responsabilidade subsidiária. Primeiro ponto, não há discussão sobre terceirização lícita ou ilícita, não foi o fundamento. E daí, inclusive, se é a responsabilidade da condenação. A primeira ré, a empregadora, ela é revel, não atendendo aos chamados do processo, aplicando-se, então, ao artigo 844 da CLT. Também, constando os fundamentos já expostos em tópicos anteriores, a defesa da segunda ré é genérica e revela desconhecimento sobre os fatos que envolvem o contrato de trabalho do autor.
A contestação da Claro não teve condão de afastar os efeitos da revelia da empregadora, o que afasta a tese de aplicação do artigo 345.1 do CPC. Revelia não produz efeitos mencionados, se havendo pluralidade de réus, algum dele contesta a ação. No entanto, a defesa foi genérica. Pontua ainda que a própria testemunha da segunda ré, Luciano, admitiu que o crachá do autor é o próprio de terceirizados que se ativam na Claro S.A. Já viu crachás dos funcionários da primeira reclamada, sendo aquele constante de folha 15. Reputa-se verdadeiras as teses iniciais de prestação de serviço. No caso, então, me entendo confirmada a prestação de serviço do autor em prol da Claro e mantém a decisão nesse aspecto contra a responsabilidade subsidiária e também a atividade dele envolvia tratamento de cabos, daí a manutenção também do adicional de periculosidade. Então, respeitosamente, eu mantenho o voto na forma como apresentado, mas consulto os demais votantes como fazem. Doutora Ângela. Com todas as linhas de sustentação oral, acompanhando integralmente, senhor presidente. Acompanho o relator. Doutor Kleber. Eu acompanho só com uma ressalva para manter coerência com as minhas decisões sobre honorários, é que essa cobrança autorizada dentro dos 2 anos, no caso de ser crédito de natureza alimentar, respeita o limite de 50 salários mínimos conforme o CPC. É só essa ressalva. Eu tiraria tudo, eu posso até acrescentar. Concorda com esse acréscimo? É que o CPC fala que só pode a partir de 50 salários mínimos. Por que o trabalhador vai diferente? Então, prevalece o voto como está apresentado, com ressalva de entendimento do eminente terceiro votante, que entendia que deve ser observado também o limite de 50 salários mínimos para a efetivação de cobrança dos honorários. Mas a cláusula, essa inexigibilidade, às vezes enrola minha língua, mas essa cláusula aí fica prevalecendo. Doutora, muito obrigado pela presença, um bom final de semana. Seguinte. Relatoria do desembargador Marcelo Pertence, número 2 da pauta, processo 725, escrito ao advogado Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira, número 2 da pauta. Eu conheço do agrado de petição da executada e nego-lhe provimento. Doutor Cláudio, por gentileza, com a palavra, prazer revê-lo. Casimiro, eu aguardaria excelência eventual divergência. Aguarda eventual divergência. Integralmente de acordo. Acompanha? Também de acordo. E assim fica procedido os termos do voto do relator. Prazerão revê-lo, doutor Cláudio, tudo de bom. Bom final de semana. Seguinte. Relatoria do desembargador Marcelo Pertence, número 36 da pauta, processo 11.601, escrito ao advogado Júlio César Valadares Dutra, número 36 da pauta. Eu conheço o recurso ordinário interposto pelo autor e, no mérito, dou parcial provimento ao apelo para reformando a decisão de primeiro grau. Acrescer a cota parte devida pelo empregador acrescer a cota parte devida pelo empregador a determinação de repasse à entidade de previdência complementar das contribuições para Previ, alterar o marco prescricional parcial fixado na decisão de origem e declarar a pressão parcial incidente sobre os direitos de ação relativamente às parcelas de horas extras reflexos cujo vencimento deu-se anteriormente a 19 de novembro de 2009. Acrescer a condenação os reflexos das horas extras em abonos da assiduidade convertidos em espécie. Determinar que serão devidos os reflexos das horas extras deferidas em repousos semanais remunerados e, com estes, sob férias, mais um terço, 13º salários e FGTS em licença-prêmio, abonos da assiduidade e FGTS conforme pedido inicial. Majorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios devido à entidade sindical para 20%. Com esse recurso ordinário interposto pelo réu, exceto quanto às alegações relativas ao cargo de assistente operacional júnior pleno, por se constituir inovação recursal e por violação ao princípio da dialeticidade. Quanto ao pedido que sejam excluídos os reflexos das horas extras em abono, assiduidade, no caso empregados admitidos após a extinção desse benefício, por faltar à parte interesse recursal no particular. Rejeita as preliminares arguídas e, no mérito, nego provimento. Faça as declarações prefeitas do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, mantém o valor da condenação por compatível. Essa é a proposta de voto. Doutor Júlio, por gentileza, com a palavra. Excelência, eu ressalvo o direito de sustentar caso haja alguma divergência. Fica ressalvada a oportunidade de manifestação em caso de voto divergente. Doutora Ângela. Da minha parte, sem divergência. Doutor Kleber. De acordo. Prevalece o voto do relator, unanimidade. Obrigado, boa tarde. Eu que agradeço. Bom final de semana, doutor Júlio. Seguinte. Relatoria do juiz convocado Kleber Lúcio, número 13 da pauta, processo 10.590, escrita advogada Lívia da Silva Teixeira, número 13 da pauta.
Dos processos do Dr. Kleber participam ele como relator, o desembargador Paulo Roberto como segundo votante e eu terceiro votante. Dr. Kleber, por gentileza, conclusão do voto. Conheço o recurso, no mérito, nego-lhe provimento. Conhece e nega provimento. Doutora... Eu gostaria de aguardar algum eventual voto de divergência. Fica ressalvado. Doutora Isabel. Hã? A senhora... Doutora Lívia, estou substituindo ela. É Isabel Dourado, claro, eu conheço. Muito obrigado. Então, agora fica ressalvada a oportunidade, caso de voto divergente. Desembargador Paulo Roberto. Presidente, nesse caso aqui, que é um caso que parecido com nós julgamos, mas tem uma peculiaridade aqui, eu estou acompanhando o relator. Viu? Acompanho o relator e eu, da mesma forma, acompanho o relator, proclamo-se o resultado, então, a unanimidade sendo voto do relator. Obrigado. Eu que agradeço a presença, um bom final de semana. Seguinte. Relatoria, desembargador Marcelo Pertence, processo número 11 da pauta, 10.104. Inscrita advogada Geisa Parreira Silva, número 11 da pauta. Muito bem. Primeiramente, eu recebi memorial muito bem elaborado, eminente advogada, que está na tribuna, mas eu vou pedir vênia, e eu estou conhecendo o apelo no mérito, negando de provimento, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos, com acréscimo que eu faço também no voto justificativo. Doutora Geis. Geis, por gentileza, com a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos os presentes. Eu peço vênia ao entendimento da juíza, mantido pelo eminente relator. Se trata de um caso em que ultrapassa a simples reversão da justa causa, né? O que temos aqui é um desentendimento entre dois empregados, né, que gerou a justa causa de ambos, o que coloca em jogo a ordem de toda uma empresa, né? O reclamante foi o agressor nesse caso e por isso dispensado por justa causa. Então, a juíza de primeiro grau, né, a qual teve o entendimento aqui mantido, entendeu que não foi grave o suficiente o ato, que foi um ato isolado, né? Então, o que eu questiono é o que então a empresa precisa esperar? O dia seguinte para ter a continuidade da briga e a segurança dos outros empregados? O reclamante ainda ressaltou que o chute que ele deu no colega nem sangrou. A empresa então deverá esperar sangrar? A gente não pode colocar uma câmera dentro do vestiário da empresa, violar então, né, a intimidade dos empregados. O que deveria então a empresa fazer numa situação como essa? A gente pede, então, uma atenção em relação a sair um pouco do ônus da prova e vir um pouco para a realidade. Como as testemunhas que viram uma pessoa sendo agredida irá depor perante o juízo, na frente do reclamante, dizendo que o mesmo, de fato, agrediu o colega. Eu não vou me alongar, mas é apenas nesse sentido, esse apelo que a gente faz. Eu agradeço a manifestação da tribuna, com todo respeito, eu vou manter o voto como apresentado, faço a partir da análise dos depoimentos que foram colhidos, inclusive destacando que foi acolhida a contradita da segunda testemunha indicada pela réu, pelo Alexandre, sem protestos da empresa. E no que diz respeito aos fatos também, data vendas, não houve prova suficiente quanto a essa suposta a agressão, inclusive a testemunha da ré que foi ouvida, o seu Josimar, não presenciou as agressões físicas, e também quanto à presença de penalidade, a inexistência de presença de penalidade, que foi iniciada em 2011 de serviço, então ele trabalhou por mais de 6 anos, tanto que o aviso prévio dele é de 48 dias. Então eu peço vênia, os fundamentos estão apresentados aqui no voto, para mantê-lo como apresentado. Mas eu consulto os demais como votam, doutora Ângela. Senhor presidente, eu atualmente estou atuando em outro gabinete, então de início eu explico para a doutora que eu recebi o memorial, conversei com o assessor que a recebeu no gabinete do doutor Fernando, revi os autos depois de discutir com ele, de saber o que a senhora tinha despachado, e eu estou acompanhando integralmente o voto com todas as vênias, até porque a justa causa
tem consequências muito graves na vida do trabalhador. Eu entendo as ponderações da empresa, mas eu estou inteiramente de acordo com o voto do relator. Acompanho o relator. Doutor Kleber. Também registro o recebimento de memoriais e revi o processo em toda a sua complexidade e chamou atenção. É lógico que tem essa preocupação com relação a um trabalhador que tem um histórico de violência, mas isso não é o caso. Ele, na verdade, em 2 anos, ele não teve sequer uma punição. Então, foi um ato isolado e ele não foi quem deu a causa, porque ele, na verdade, reclamou de um som muito alto e aí desencadeou todo o processo. Então, pedindo vênia a bem lançada sustentação oral, eu acompanho o relator. Agradeço, doutora Grace. Muito obrigado pela presença. Um bom final de semana para a senhora. Seguinte. Relatoria do juiz convocado Kleber Lúcio, número 29 da pauta, processo 11.125, inscrita a advogada Débora Gontijo Públio, número 29 da pauta. Doutor Kleber, quanto possível, a conclusão do voto, por gentileza. Conheço dos recursos interpostos pelas partes. Dou parcial provimento ao apelo do reclamante para reformando a decisão. A. Fixar o valor médio do salário extra-folha em R$5.000. B. Acrescer a condenação ao pagamento adicional de transferência com reflexo em férias, 10º, aviso prévio, indenizado, fundo de garantia mais 40%. Condenar o reclamado ao pagamento dos valores referentes a despesas com mudança de Brasileia para Belo Horizonte no valor de R$5.000. Absorver o autor da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nego o provimento ao recurso da reclamada. Defino a natureza das parcelas deferidas e fixo a condenação no valor de R$20.000. É a minha proposta. Proposta de voto do eminente relator. Doutora Débora, desculpa, por gentileza, com a palavra. Boa tarde, nobres julgadores, nobres colegas, ilustre representante do Ministério Público. Só queria fazer uma ressalva em relação a tudo que eu ia falar. Vossa Excelência já ressaltou várias questões em relação à hora extra. Nesses autos, entendo eu que a juíza Acó, ela decidiu bem divergente da prova produzida testemunhal e documental. Porque o que pode-se notar, o próprio contrato de trabalho do reclamante, ele fixa jornada. As testemunhas afirmaram o controle de jornada. Há nos autos diversas correspondências eletrônicas que demonstram que havia limite de jornada para os engenheiros. Então, assim, entendo que é difícil, diante dessa situação, caracterizar que existe aí um cargo de confiança e que, por tal motivo, entendeu a juíza Acó por indeferir as horas extras. A questão é a seguinte, a reflexão que eu queria colocar: como exercer um cargo de gestão de confiança sem jamais ter assinado pela reclamada, o reclamante jamais ter assinado pela reclamada, sem jamais ter realizado contratações ou dispensa e sem autorização dos seus, ainda necessitando de autorização dos seus superiores para questões simples do dia a dia, até mesmo para a recarga de um celular. Essa é a reflexão que eu gostaria de trazer e requerer que os demais julgadores acompanhassem o voto do ilustre relator. Muito obrigado. Doutor Kleber. Registro que nesse caso também recebi memoriais e a questão das horas extras está ligada à prova, né? E a prova é no sentido de que ele era a autoridade máxima nas obras, com amplos poderes. Ele até admite no seu depoimento, aliás, quando presta informações ao perito, a situação diferenciada dele nos canteiros de obras, inclusive com poderes, segundo as suas próprias testemunhas, para contratar, dispensar e punir empregados, além de negociar com fornecedores. Então, pedindo vênia à sustentação, eu mantenho a minha proposta. Mantém a proposta, eminente relator, desembargador Paulo Alberto. Estou de acordo com o voto do relator, presidente. Eu peço vênia também, acompanho integralmente o voto do relator, muito bem elaborado. Obrigada. E eu que agradeço a presença, um bom final de semana, doutor. Seguinte. Relatoria do juiz convocado Kleber Lúcio, número 45 da pauta, processo 12.248, inscrito o advogado Rodrigo Drubskin Pinheiro.
Dr. Kleber, por gentileza. Conheço dos recursos interpostos pelas partes, no mérito do parcial provimento ao recurso do reclamante para, nos termos da fundamentação, delinear que, caso não sejam apresentados os valores do paradigma Antônio César na fase de liquidação, prevalecerá o patamar salarial apontado no inicial, no importe de R$ 10.000 a título de salário base, percebido pelo modelo. Acrescer a condenação, o pagamento de 1 hora e 40 minutos diários a título de horas in itinere. Condenar a réu ao pagamento de 13 e 30 horas extras mensais, participação em reuniões. Determinar a aplicação do adicional convencional de horas extras com parâmetro de cálculo do intervalo intra-jornada. Deferir os benefícios da justiça gratuita. Determinar que os honorários relativos à perícia médica sejam suportados pela União nos moldes da Resolução 66/2010 do CSJT. Majorar o valor da indenização por dano moral para o importe de R$ 6.000. Do procedimento ao recurso da reclamada para, nos termos da fundamentação, determinar a aplicação do IPCA somente a partir de 25/3/2015, incidindo a TR em relação ao período anterior. Custas pela ré no valor de R$ 3.000, calculado sobre 150 mil, valor arbitrado à condenação. É a minha proposta, senhor presidente. Muito obrigado. Dr. Dubski, por gentileza, com a palavra. Boa tarde, novos embargadores, componentes da mesa presentes. Eu acompanho, até concordo plenamente com o voto do Dr. Kleber. A única ressalta que eu queria demonstrar a Vossa Excelência seria em relação apenas ao valor da condenação de danos morais, que foi majorada para 6.000, que no nosso ponto de vista ainda ele é ínfimo perante a grandiosidade da empresa reclamada, Vale, e também pela gravidade da situação, porque conforme restou provado, no local de trabalho, o único banheiro mais próximo que tinha para os funcionários ficava a cerca de 3 quilômetros de distância. Então, eles trabalhavam dentro da mina de Tamanduá e, caso houvesse alguma necessidade de utilização de um banheiro, ou eles se deslocavam por volta de 3 quilômetros, que já era difícil até mesmo para largar as atividades no momento que se encontrava, ou então realizava as necessidades em qualquer local que se encontrava. Então era uma situação muito degradante, causava muito transtorno para todos os funcionários. Isso restou provado, essa distância do banheiro mais próximo. Então a condenação de primeira instância, que tinha sido de 3.000, lógico, foi majorada, mas acredito que para R$ 6.000 ainda seria ínfimo perante toda essa situação que a empresa Vale ela promovia para os seus funcionários dessa mina. Então, eu peço que os demais desembargadores acompanhem o voto do ilustre relator, mas que apenas revejam essa questão do valor indenizatório por esse fato. No mais, seria isso. Obrigado. Muito obrigado. Dr. Kleber. Parabenizando o advogado pela sustentação oral, eu peço vênia para manter a minha proposta, porque na situação concreta aqui me pareceu que se R$ 3.000 realmente estavam bem aquém do valor devido, ou que se apresentava como razoável, me parece que R$ 6.000 na situação presente é razoável. Por isso eu mantenho a proposta. Mantenho o voto eminente relator. Desembargador Paulo Roberto Castro. Presidente, eu fico vencido que eu estaria majorando para R$ 4.000. É o meu voto. Perfeitamente. Eu peço vênia ao advogado da tribuna, o eminente desembargador Paulo Roberto Castro, e acompanho integralmente o voto do relator. Então prevalece o voto do relator, vencido o desembargador Paulo Roberto Castro, exclusivamente quanto ao valor da indenização por dano moral, que majorava para R$ 4.000. Obrigado. Muito obrigado, um bom final de semana. Seguinte. Relatoria do juiz convocado Kleber Lúcio, processo 3 da pauta, 100.10.086. Inscrita a advogada Helena de Cássio Rodrigues Carneiro. Número 3 da pauta. Dr. Kleber, por gentileza, conclusão do voto. Conheço o recurso e nego o provimento. Conhece e nega provimento. Doutora Helena, por gentileza, com a palavra. Excelente senhor desembargador presidente, ilustre procurador do trabalho e agreste turma, boa tarde. Excelência, neste processo, o juiz de primeira instância entendeu que a CNA não provou o enquadramento sindical. Entretanto, excelência, o réu compareceu em audiência, não apresentou contestação, não negou o enquadramento sindical, não negou sequer a notificação pessoal recebida.
e a CNA aprovou o enquadramento sindical através do CCIR juntado nos autos, que comprova que o contribuinte possui 61,04 módulos rurais, numa propriedade de 752 hectares. A lei exige que o réu tenha mais de 2 módulos rurais, e nesse caso ele possui 61 módulos rurais. E o módulo rural, excelência, ele é calculado sobre o que é produzido na propriedade, sobre o que é explorado na propriedade, sobre a atividade rural da propriedade. Então, se o cálculo do módulo rural é sobre a exploração da atividade rural da propriedade, e esse cálculo deu muito superior a 2 módulos rurais, não há dúvida de que há um enquadramento sindical, de que há prova do exercício da atividade rural, porque o próprio módulo rural é a prova desse exercício da atividade rural. Além disso, no próprio CCIR, consta que se trata de grande propriedade produtiva. Não que isso seja a prova do enquadramento sindical, porque a prova do enquadramento sindical é ter mais de 2 módulos rurais. Mas o que comprova, o que soma a questão dos módulos rurais, é ela ainda ser classificada como grande propriedade produtiva. Então, quanto ao enquadramento, excelência da tabela, entendemos que há sim a prova, e inclusive o próprio réu sequer negou o enquadramento sindical. Quanto à notificação pessoal, esta foi recebida por terceira pessoa, no mesmo endereço que o réu foi citado e compareceu na audiência. Apesar dela não ter sido assinada pelo presidente da CNA, ela está endereçada com o nome do presidente da CNA. E o fato dela ter sido recebida por terceiro não a invalida, porque o decreto-lei 70.235 de 72 diz que a notificação pessoal ela pode ser enviada por domicílio tributário e classifica o domicílio tributário como aquele cadastrado na administração tributária. Então, o próprio contribuinte elegeu o domicílio tributário perante a Receita Federal, na declaração de TR, foi para onde foi enviada a notificação pessoal, e por assim ter sido enviada, portanto, válida. Esse entendimento de que a notificação é válida, enviada ao domicílio tributário, ele já está sendo aceito aqui pela 6ª turma, pela 1ª turma e, se não me engano, pela 4ª turma, pela 10ª turma. Aplicando por analogia a súmula 397 do STJ, que trata de um tributo, que é o IPTU, que usa os mesmos artigos do CTN, 142 e 145, para o envio da notificação pessoal e considera a notificação pessoal enviada ao domicílio tributário eleito pelo contribuinte. Quanto aos editais, excelência, esses foram publicados de acordo com o artigo 605 da CLT. Não há pessoalidade na publicação digital, porque ela foi cumprida com a notificação pessoal. Então, o que se pede é o provimento do recurso. Muito bem. Desembargador doutor Kleber, por gentileza. São duas questões formais, né? Primeiro, os editais são genéricos. É interessante essa história do genérico. Agora, que para o trabalhador tem que ser mandar para casa dele um boleto de pagamento, e para a Confederação da Agricultura basta um edital. Então, não concordo com esse ponto de vista. E estou acompanhando a súmula 61 desse tribunal com relação à validade da notificação pessoal. Então, pedindo todas as vênias bem lançada a sustentação oral, eu mantenho minha proposta. Muito bem, mantenho a proposta, eminente relator. Desembargador Paulo Roberto. Eu já votei, estou com o relator, presidente. Acompanho o relator, eu também vou acompanhar o relator, mas não sem antes parabenizar as sustentações sempre muito claras, muito lúcidas. Parabéns pela sustentação, pelo esforço argumentativo, e com todo respeito eu acompanho também o relator nesse caso. Muito obrigado pela presença, doutora Helena. Bom final de semana. Obrigado. Seguinte. Relatoria do juiz convocado Kleber Lúcio, número 36 da pauta, processo 11.465, inscrita a advogada Silvia Helena Campos Campara. 36 da pauta. Doutor Kleber, quanto possível, a conclusão do voto. Conheço os recursos, nego o provimento ao apelo da ré e dou parcial provimento do autor para ampliando a condenação ao pagamento de horas extras decorrendo da supressão do intervalo intrajornada, deferir 1 hora extra às sextas-feiras, sábados e domingo. Mantido o valor da condenação, posto que ainda é compatível. Muito bem. Doutora? Silvia. Doutora Silvia, por gentileza, com a palavra.
Excelentíssimo senhor presidente, ilustre representante do Ministério Público, excelentíssimo senhor relator, pessoa do qual cumprimento os demais integrantes dessa calenda turma. Eu vou me ater à questão do intervalo, visto que os demais pontos estão conforme os anseios da reclamada. Em relação à majoração da condenação em 1 hora extra, a recorrente esclarece que o pagamento integral dessa hora intervalar, mesmo com gozo parcial do intervalo, encontra óbice no disposto no parágrafo 2º do artigo 8º da CLT, que veda a jurisprudência restringir direitos legalmente previstos e criar obrigações que não estejam previstas em lei. Além disso, a condenação dessa recorrente ao pagamento integral da hora intervalar fere o senso de justiça se o intervalo é concedido de forma parcial. Eis que não podem ser tratados da mesma maneira o empregador que concede 30 minutos de intervalo e aquele que não concede qualquer intervalo. Então, peço provimento para manter a sentença neste ponto. Muito obrigado. Doutor Kleber. Pedindo vênia da sustentação oral, mantenho a minha proposta de voto. Na verdade, a lei fala, né, aí não é criar obrigação não prevista em lei, é que o intervalo deve ser garantido em toda a sua integralidade, inclusive por questões de saúde, segurança do trabalhador e da própria empresa. Então, eu mantenho a minha proposta de voto. Mantenho o voto eminente relator. Doutor Paulo Roberto. Já votei com o relator, presidente. Acompanho o relator e eu, da mesma forma, parabenizo a sustentação da tribuna, mas acompanho o voto do relator. E fica proclamado a unanimidade. Muito obrigado, doutora Silva. Um bom final de semana. Seguinte. Relatoria, desembargador Marcelo Pertence, número 27 da pauta, processo 11.126, inscrita a advogada Ana Carolina Pereira Silva, número 27 da pauta. Conheço o recurso ordinário interposto pela autora e nego-lhe provimento. Conheço o recurso ordinário interposto pela ré e nego provimento. Nego provimento, conheço ambos e nego provimento aos dois. Doutora. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, excelentíssimos desembargadores, excelentíssimo representante do Ministério Público e demais colegas e futuros colegas. Vou fazer uma breve explanação. O que a gente requer é a aplicação do artigo 2º, acho que já foi até bem falado por outros colegas. No caso da reclamante em questão, ela alega não pertencer aos quadros de cargo de confiança da reclamada, só que ela mesma confessa no depoimento pessoal, e eu vou me ater ao depoimento pessoal dela, porque eu acho que já esclarece boa parte das questões. A reclamada exercia um cargo de gestão exercia o cargo vou olhar o nome específico do cargo que ela ocupava, porque ela confessa, especialista de controle de gestão. O que esse cargo envolve dentro da Fiat Automóveis e dentro do grupo Fiat como um todo, como ela mesma declara no depoimento pessoal dela. Ela era responsável por validação e acompanhamento de ativos financeiros da Fiat Powertrain, da Fiat Betim, fazia controles de investimentos da Fiat Betim, fazia consolidação de investimento de 7 empresas do grupo, incluindo Fiat América Latina. Ela validava cálculos mensais de depreciação da Fiat Betim, Fiat Powertrain, ela era responsável por implantação de sistemas de ativo fixo, validava, carregava, transmitia dados, atendia requisitos da auditoria, e isso a nível também Fiat Betim, Fiat América Latina, e consolidando dados com a Fiat Itália. Ela dava suporte técnico, treinava colegas de trabalho, dava suporte a outras pessoas pertencentes a empresas do grupo. Então, ela não era responsável por treinar e acompanhar pessoal somente da Fiat Betim. Ela acompanhava também, inclusive, da Fiat Argentina e Fiat Pernambuco. Pode-se dizer que a atividade dela era administrativa, era contábil? Não, porque ela era responsável por, inclusive, validar os ativos financeiros, os controles de investimentos da Fiat Betim e Fiat Powertrain. Ela consolidava
os ativos financeiros de 7 empresas do grupo e além de ser responsável pela implantação de sistemas. Então, enquadrar essas atividades como uma atividade meramente burocrática, meramente administrativa, a meu ver, eu acho temerário, porque ela mesma confessa que a atividade dela era responsável por abarcar um investimento no montante de 2 bilhões de euros. Então, qualquer equívoco, qualquer desvio da atividade dela impactava, sim, no funcionamento da empresa como um todo. Então, o cargo que ela exercia, inclusive desde 2003, é um cargo de confiança e de grande responsabilidade que a Fiat depositava nela, a Fiat Betim, a Fiat Itália e a Fiat América Latina como um todo. Com respeito à jornada de trabalho, ela mesma confessa a flexibilização do horário de trabalho dela. Ela alega que a única coisa que ela teria que fazer era informar o colega de trabalho ou informar a alegada superiora dela que ela não estaria comparecendo ou chegaria atrasada. A meu ver, isso não é controle de jornada, simples responsabilidade de avisar, hoje eu não vou comparecer, amanhã eu vou chegar tarde, eu vou chegar cedo. Isso não diz respeito, hora nenhuma, a controle de jornada. Ninguém está pedindo para ela chegar 8 horas, 9 horas, 10 horas. Será a responsabilidade dela gerir dentro dos seus quadros o horário de trabalho. Com relação à subordinação, subordinação direta, ela tinha subordinados diretos. Ela confessa que fazia treinamentos e dava suporte técnico a várias pessoas do grupo. Subordinação simples, aquela que você pode demitir, pode contratar, pode advertir. Agora, a subordinação mais responsável do que ser responsável por coordenar e auxiliar outros colegas, inclusive de outros ramos da empresa, esse eu acho que seria até uma responsabilidade maior ainda do que a simples subordinação de advertir um subordinado ou admitir e demitir um subordinado. O salário dela era diferencial, até pelo histórico de salários que é juntado aos autos. O salário dela, em 2017, já girava um montante de R$12 mil. Com relação a ultrapassar essa questão, vou mencionar só para não perder a oportunidade, as horas que ela menciona, horas de trabalho, se for calcular, é uma jornada quase que impraticável, a jornada dentro do que ela alega, e a jornada que foi deferida em sentença, data vênia, é uma jornada impraticável, tendo jornada de 13 horas, 17 horas de trabalho por dia. A testemunha que corroborou, em parte, com a declaração da sentença nessa questão, é a alegada colega de trabalho, a senhora Simone. É um depoimento data vênia que nós juntamos posteriormente à ata de audiência, demonstrando para o juiz a inverdade que ela alega em depoimento. Ela também teve processo, ela depois fez depoimento pessoal. Ela alegava uma jornada de 7h15 às 7 da noite, com uma hora de intervalo entre a jornada. Além de que ela alega que aos sábados, domingos e feriados permanecia com o celular ligado, mas esporadicamente era chamada. No entanto, no depoimento que foi prestado no processo dessa reclamante, ela alega que não tinha intervalo entre a jornada, que só possuía 30 minutos de intervalo, alega que laborava sábados, laborava domingos e feriados. Totalmente incongruente com o que ela depôs no próprio processo. Então, peço vênia que seja observado, inclusive, no que tange às horas deferidas na sentença. Peço vênia, caso seja mantido a proposta de voto do relator, que seja pelo menos observado essas horas extras deferidas e a exclusão desses dias, sábados, domingos e feriados, pois não restou provado nos autos o labor nesses dias. É assim a minha explanação. Muito obrigado. Quanto ao cargo de confiança, data vênia extrapola o que está previsto no artigo 62. Primeiro critério que a gente tem que é a Constituição. A Constituição fala que todo mundo tem direito a hora extra, jornada de trabalho estabelecida. A lei traz uma exceção, que é exatamente os cargos de gerência. O fato de ser um cargo de extrema confiança não retira a característica de ser empregado sob controle de jornada. Dou como exemplo um mecânico de avião. Mecânico de avião, simples, se ele não apertar direito o parafuso e o avião cair lá de cima, ele não virou gerente por causa disso, não deixa de ter direito de horas extras. E é o mesmo caso aqui. E
Então, ela não tinha nenhum gerente, não tinha nenhum subordinado, ela exercia, de fato, um cargo de confiança, que é requisito de qualquer prestação de serviço, e com muita qualidade também pela própria descrição que faz a nobre advogada da tribuna, inclusive ao atendimento que ela fazia à Fiat Europa, Fiat Brasil e Fiat América Latina. E a jornada se justifica, inclusive, por causa disso, porque a Fiat Itália, por exemplo, começa 5 horas antes do que começa a Fiat Brasil a funcionar. E para ser compatível com toda a atividade que ela tinha, a jornada também se mostrou compatível com o que foi arbitrado. Eu parabenizo a advogada pela sustentação e pelo esforço da tribuna, mas eu mantenho o voto como apresentado e consulto os demais como voto. Doutora Ângela? Estou acompanhando integralmente. Acompanho o relator. Doutor Paulo, desculpa. Doutor Kleber Lúcio? Também, e aqui é interessante que o preposto foi muito claro, né? Ela não tinha subordinado, ela tinha como um chefe um supervisor, que por sua vez tinha como um chefe um gerente. Então, olha, ela estava submetida a um supervisor. E a jornada de trabalho fica parecendo que é alta, mas o preposto diz o seguinte, olha, ela não poderia ir embora sem realizar o fechamento do mês, independentemente do horário. Aí fica complicado dizer que tinha liberdade, né? Não tinha liberdade. Muito bem. Então prevalece o voto do relator. Parabéns pela sustentação da tribuna. E muito obrigado. Um bom final de semana, doutor. Seguinte. Relatoria do desembargador Marcelo Pertence. Processo número 15 da pauta, 10377, inscrita a advogada Nayara Félix Souza. Número 15 da pauta. Eu conheço o recurso ordinário interposto pelo autor e dou-lhe provimento parcial para deferir os benefícios da justiça gratuita, isentando o pagamento das custas, acolhendo a arguição de nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para que seja reaberta a instrução processual, oportunizando-se a demandante a oitiva da testemunha Elisena Antônia Gomes e Valdete, proferindo-se após nova decisão como entender de direito, prejudicada a análise dos demais temas suscitados no recurso da autora. Essa é a proposta de voto. Doutora Nayara, por gentileza, com a palavra. Boa tarde a todos os presentes. Eu queria pedir a vênia do entendimento para poder estar questionando a questão do depoimento do retorno para depoimento, a suscitação desse pedido para adiamento da audiência, para que pudesse ser ouvida a testemunha que não estava presente, ela foi solicitada já durante a instrução processual, já tinham sido ouvido a reclamante. Então, por esse motivo, a gente parte do entendimento que era cabível, sim, a negativa e que não cabe a nulidade do julgamento nesse aspecto. E no que tange à justiça gratuita, os rendimentos que apresentam, né, porque até o presente momento a reclamante ainda possui um vínculo com a reclamada, os rendimentos dela estavam acima do patamar que o juiz ACO entendeu que era correto para prover a justiça gratuita. Muito bem, eu vou pedir vênia, vou manter o voto como apresentado. Ela foi devidamente convidada e depois o fundamento também para não acolher o depoimento dessa testemunha Elisena é que ela tinha ação contra o Sara e tinha outras 50 colegas que poderiam ser testemunhas. Ainda está vendo, isso não é justificativa, sequer plausível para afastar a oitiva de uma testemunha, com todo respeito à decisão de origem. O fato de ter ação e não comprovar a troca de favores já não justifica. E menos ainda dizer que ela poderia ter mais 50 testemunhas para ouvir. Então, a falta de fundamento jurídico válido também me reforça mais ainda manter o voto como apresentado, com todo o respeito. Mas eu consulto os demais como voto. Doutora Ângela? Integralmente de acordo, senhor presidente. Doutor Kleber? Então prevalece o voto do relator, unanimidade. Muito obrigado, doutora Nayara. Parabéns ao Sara. Eu mesmo não posso falar nada de Sara, porque eu sou fãzão da rede Sara. Pessoal, seguinte, por gentileza. Relatoria do juiz convocado Kleber Lúcio, número 24 da pauta, processo 10873, inscrito o advogado Henrique Costa Abrantes, 24 da pauta. Doutor Kleber, quanto possível, a conclusão do voto. Conheço o recurso e nego-lhe provimento. Conhece e nega provimento. Doutor Henrique, por gentileza. Boa tarde, excelências. Procurador, agradeço a atenção. Excelência, o caso aqui é um caso de estabilidade gravídica e a empresa, com o presente recurso, em momento algum, tenta desvalorizar o Instituto. Muito pelo contrário, evita-se que banalize a situação.
Nesse caso aqui, a reclamante ela foi descobrir que estava grávida cerca de 2 meses depois da dispensa. Quando a empresa tomou ciência desse fato, enviou 2 telegramas para a reclamante se opôs a retornar, falando que seria desaconselhável, inclusive fundamento utilizado pelo magistrado de primeira instância para poder conceder o pedido autoral. Contextualizando um pouco a situação da empresa, a Telbrax era uma empresa regional aqui de Belo Horizonte, foi adquirida por uma empresa de São Paulo. Isso acarretou em alteração estrutural da empresa, incluindo algumas situações hierárquicas ali, pessoas de hierarquia superior, o que não configurou o esvaziamento das atribuições da reclamante. E ainda que o tivesse, isso tudo faz parte do poder diretivo, não sendo suficientemente forte para poder configurar esse simples abandono de emprego por parte da reclamante. A empresa fez o que pôde para que a reclamante voltasse ao seu posto, sendo que ela se recusou e aí, infelizmente, foge da alçada da empresa. Então, a empresa pugna pela reforma desse ponto, inclusive, tendo em vista que foge da alçada da empresa, a condenação de danos morais também se mostra um pouco desarrazoada, porque não tinha nada que a empresa pudesse fazer a não ser convocar a reclamante de novo. Ela optou por não retornar e, com isso, a empresa está tendo que pagar uma indenização por danos morais e indenização substitutiva sem a contraprestação de emprego. Então, a reclamada pugna pela reforma ou pela divergência dos nobres embargadores. Muito obrigado. Eu que agradeço. Doutor Kleber. Pedindo vênia da sustentação oral, eu mantenho a proposta e só chamando a atenção para o fato de que, na verdade, ela não convocou a reclamante para retornar de forma imediata. Ela só fez isso depois que ela foi notificada para a presente demanda. E mesmo assim, sem nenhuma referência a se os salários seriam pagos, né, por exemplo. Então, eu peço o vênia para manter a proposta. Manter o voto apresentado, desembargador Paulo Roberto. Estou com o relator, presidente, pedindo vênia ao advogado. Eu também acompanho o ambiente relator, lembrando também que nós temos súmula que afirma que a recusa da empregada gestante em retornar ao trabalho não implica na improcedência da pretensão. E prevalece o voto do relator, unanimidade. Muito obrigado pela presença, doutor Henrique. Bom final de semana para o senhor. Boa tarde, prazer vê-lo. Encerradas as sustentações, vamos... Tem mais? Desculpa. Pois não? De quem que é? Relatoria do juiz convocado Kleber Lúcio, processo 6 da pauta, 10.128, inscrito o advogado Paulo Roberto de Oliveira Elias. Doutor Kleber, conclusão do voto. Aqui eu já vou ler a conclusão, adaptando a uma divergência sobre o 477. Conheço o recurso, dou provimento parcial para reconhecer a relação de emprego entre o réu e o falecido no período compreendido em 3 de 4 de 2017 e 22 de 7 de 2018, cabendo ao reclamado efetuar o registro correspondente na CTPS do trabalhador, consignando o interregno aqui acatado e também o pagamento de um salário mínimo mensal no valor de 48 horas constante de intimação específica, sob pena de pagamento de multa de R$100 mil, limitada a R$3.000 em favor do reclamante. Também do provimento para deferir o pagamento de férias, 10º, fundo de garantia, segundo o período fixado, além do saldo salarial de 22 dias e compensação por dano moral no valor de R$5 mil. Absolvo o reclamado o pagamento de honorários advocatícios e condena o reclamado ao pagamento de verba honorária devido ao procurador do autor, fixado no importe de 10% do valor apurado em liquidação. Estabeleço as parcelas de natureza salarial para efeitos previdenciários e fixa a condenação ao valor de R$2.000. Só ressaltando que, acompanhando a divergência, eu estou acrescentando a multa do artigo 477. Essa matéria, inclusive, foi o debate eu acompanho o voto do relator, mas me parece que não seria... Está só é esse mesmo? Vou conferir. Tá, só um minutinho, porque eu deveria, mas de qualquer forma esse voto... Não, mas a divergência é sobre o 477. Isso, foi. Eu estou me lembrando da divergência, é só se esse é o que apregoou, é exatamente o qual houve inscrição. De qualquer forma, a gente já vota esse. É o 11.331. Mas esse era o único que eu ainda tinha aqui sobre sustentação. Pauta, né? Não, 33. Esse é o 33 da pauta. Tá certo, não tinha inscrição até ontem, a inscrição é recente. É recente, Você acolheu a divergência, né, Cláudio? Acolheu. Como é que você votou naquele UJ? Você lembra que acabou não definindo, porque não teve tese, nem para ser tese prevalente, teve
Justificativo eu votei daquela forma da multa do 477, caso de falecimento do empregado.